Após ensinar sobre os relacionamentos domésticos, relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, o apóstolo Paulo passa a considerar outro relacionamento muito importante entre os seres humanos. São as interações no ambiente de trabalho, entre empregados e servos, e escravos e patrões. Escravos na época do apóstolo Paulo, não hoje. Mas empregados e patrões. Como devem ser esse relacionamento? Como é que os cristãos devem considerar e devem atuar neste relacionamento? Veja o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 22 a 25 e capítulo 4, verso 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Algumas outras traduções dizem assim, escravos. Mas como é essa questão de escravos? Como é que a Bíblia entende essa questão de escravo? Hoje algumas pessoas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, eles não consideram o contexto histórico de Israel no Antigo Testamento e da Igreja cristã no Novo Testamento. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, para serem livres. A lei mosaica proibia manter um compatriota como escravo perpétuo, está em Deuteronômio 15, 12. E estabelecia 6 anos para um período máximo de serviço para quitar uma dívida financeira. A escravidão, mencionada na Bíblia, embora repugnante para a nossa visão moderna, normalmente não se assemelha às práticas cruéis da escravidão do mundo ocidental, que foram um flagelo e um crime contra a humanidade. Nos tempos do Novo Testamento, a igreja atuava numa sociedade regida pela lei romana, que permitia a posse de escravos. Veja agora esse texto de Clinton Wiley, no livro Hermenêutica Bíblica, Como Interpretar as Escrituras e Avaliar Tendências. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis, e tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do Evangelho. Portanto, não foi considerado pelos crentes, não foi considerado pela igreja cristã abolir a escravidão, mas tratar dos seres humanos dentro deste princípio, dentro deste método, desta prática da escravidão, tratar de maneira adequada senhores e escravos. Mas veja lá, obedecer em tudo ao Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não sirva somente se está olhando. Veja, isso vale para os trabalhadores em geral. Como é que você trabalha? Você trabalha com afinco quando você está sendo observado? Quando o chefe está perto? Ou você trabalha sempre com honestidade? Os trabalhadores cristãos devem ser honestos, devem ser sinceros. Mas veja, no verso 22, no verso 23 e no verso 24, aparece 3 vezes temendo ao Senhor, como para o Senhor e não para homens. A Cristo, o Senhor, é quem está servindo. Trabalhadores cristãos servem primariamente ao Senhor. Tudo quanto fazeis, fazei para a glória de Deus, para agradar ao Senhor. Mas veja lá agora o verso 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Agora no verso 4, falando para os patrões. Senhores, tratais os servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Qual é o dever dos patrões? Tratar com justiça. Oferecer salários justos, salários pontuais. Veja, esse é o dever do patrão, de todos os patrões, mas especialmente dos patrões cristãos. E muitas vezes, irmãos, nós nos damos conta de que somos empregados, mas também somos patrões. Muitas vezes temos um auxiliar em casa, muitas vezes temos porteiros
zeladores, faxineiros que atuam no condomínio onde moramos, e nessa daí nós somos patrões, devemos tratá-los com justiça. Veja o texto de Timóteo, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo ao Timóteo, falando acerca dos trabalhadores. O trabalhador tem o direito de receber o seu salário. O que acontece, irmãos, é que ao longo da história, aqueles que detêm o poder econômico, aqueles que são poderosos, oprimem aqueles que não são. Pagam baixos salários, muitas vezes escravizam. Ou como temos visto de quando em quando na TV, trabalhadores em situações análogas à escravidão, ainda nesse século XXI, por conta da ganância, por conta da injustiça. Veja ainda o texto de Tiago, capítulo 5, 4. Que bonito esse texto, irmãos. Eis que o salário dos trabalhadores, que fizeram a colheita dos campos de vocês e que foi retido como fraude, está clamando, e o seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Como é isso, irmãos, que foi retido? Foi retido por duas maneiras. Uma maneira pode ser a seguinte: eles receberam baixos salários, menos do que mereciam, menos do que deveria ser pago. Ou o salário foi atrasado. Pensem bem, irmão, o salário era o pagamento de um dia. Você trabalhava durante o dia para receber aquele salário, aquele pagamento de um dia, o salário. E se esse pagamento não fosse pago, você não tinha como comer. Por isso que Tiago fala aqui, o salário foi retido com fraude. E nós, irmãos, enquanto patrões cristãos, nunca deveríamos fazer isso. Nunca deveríamos pagar menos porque um empregado merece. Lucrar demasiadamente em cima do trabalho de outro. E nunca atrasar o pagamento daqueles que prestam serviços a nós. Como devem ser as relações de trabalho? As relações de trabalho devem ser caracterizadas pela justiça, pela honestidade e pela reciprocidade. Servos e senhores, patrões, chefes, todos devem trabalhar em justiça. Não deve haver injustiçado. Não deve haver empregado que trabalhe menos do que foi contratado para fazer. Não deve haver patrão que pague menos do que o trabalhador merece. Veja, irmãos, como a Bíblia é maravilhosa de pensar nesses assuntos de relações de trabalho. No primeiro século, há 2000 anos atrás, quando essas relações de trabalho passaram a ser consideradas pela humanidade, somente a partir do século XIX, somente a partir da Revolução Industrial do século XVIII. Quando crianças de 6 anos, trabalhavam 12 horas ou mais por dia. Quando não havia benefícios sociais. O Senhor Deus, irmãos, quer que nós tenhamos relações justas de trabalho. Trabalhadores trabalhando em favor do patrão e patrões trabalhando em favor dos empregados. Isso está difícil de acontecer, irmãos. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas cabe a nós cristãos mostrar como é que deve ser. Cabe a nós, patrões cristãos, mostrar como devem ser tratados os empregados. E a nós, empregados cristãos, mostrar como deve ser o empenho de um trabalhador. Deus abençoe cada um de nós. Sejamos patrões ou sejamos empregados. Deus faça com que nós possamos mostrar o que é ser um patrão ou o que é ser um empregado segundo a vontade de Deus.